E eu queria convidar você a abrir o seu coração para juntos nós meditarmos na palavra de Deus. E eu queria muito que você fizesse um exercício enquanto eu estiver falando. Peça a Deus para realmente falar ao seu coração, amém? Para Deus poder trazer aquilo que é importante para você. Presta bem atenção num texto que eu vou ler, que estará aqui na tela para vocês acompanharem. O texto está em Filipenses, a carta que Paulo escreveu da prisão para a igreja que estava em Filipos. Ele escreve o seguinte: essa carta, o tema dessa carta é alegria. Tentam dar a ela outros significados, mas todos caem na mesma categoria: alegria, contentamento, satisfação. Esse é o tema, ou estes são os temas da carta aos Filipenses. E no capítulo 3, no versículo 13 e 14, depois de Paulo estar discorrendo sobre salvação e santificação, ele escreve o seguinte: irmãos, ele está dizendo para a comunidade de fé dele, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? A questão da espiritualidade é uma coisa que está presente na minha vida, em todas as relações que eu tenho. Por exemplo, essa semana eu estava meditando sobre o que eu compartilharia com vocês, e comecei a pensar nessa questão da espiritualidade, por exemplo, nas bandas que influenciaram a minha geração e que eu ouvi muito durante a minha juventude. Que todos, ou a grande maioria, dos cantores que eu ouvia, diziam não crer em Deus. Diziam ser ateus, diziam ser contrários a todo o ensinamento cristão. Mas é curioso como que na música deles a questão da espiritualidade está sempre presente, porque nós não podemos negar que a questão do sentido da vida, a questão da existência humana, ela deixa questões na vida da pessoa. Por exemplo, havia uma banda que o lead singer dizia que ele não cria em Deus, mas uma das letras das músicas dele no início diz assim: So you think you can tell heaven from hell? Ora, se você não crê que isso existe, por que é que você está tentando fazer uma comparação? Uma outra banda, tentando descrever esse estado existencial pós-morte de tortura, ele diz assim: aqui é um hotel, onde you can check in anytime, but you can never leave. Ora, se também você não crê, por que a eternidade incomoda? Porque o saber o que está depois da morte incomoda tanto. Um outro ainda dizia o seguinte: imagine there is no heaven. Ora, se é para nós imaginarmos que não existe céu, é porque existe uma noção de que o céu é real. Estão me acompanhando? As pessoas mais céticas que eu converso, as pessoas mais céticas que eu convivo, elas têm essas indagações. E nós que somos cristãos, que temos por fato, que temos por sólido, que temos por verdade absoluta a questão da eternidade, a questão da existência do céu e a realidade do inferno, muitas vezes perdemos de vista o que eu quero abordar com vocês nessa manhã. Porque nós temos certeza absoluta pelas Escrituras Sagradas que nós somos, para quem é tricotomista, ou para quem crê na existência em três partes, corpo, alma e espírito. Para quem é dicotomista, e a própria palavra já determina, crê na existência humana em duas partes, corpo e alma, porque alma e espírito são a mesma coisa, o que não muda nada no fritar dos ovos, o que importa é que nós somos um ser físico, que temos uma parte emocional
e temos uma parte que é espiritual, que transcende o físico e transcende as emoções. Isso é fato. Você pode dizer, não, eu acho que nós somos corpo, alma e espírito. Tudo legal. Não, eu creio que nós somos corpo e alma e que o espírito está embutido nessa parte que nós chamamos de alma. Tudo certo. Mas não tem nenhum de nós cristãos que diz que nós somos só físicos. Não. Por quê? Porque nós sabemos da existência do espiritual. Assim como também seria absurdo dizer que todos nós somos só espirituais. Né? Eu estou tocando em gente. Eu estou conversando com pessoas, eu estou ouvindo. O espírito não tem matéria, não se ouve voz do espírito, de espírito qualquer. Se você estiver ouvindo vai no médico, um psiquiatra de preferência. Ou pede uma oração mais forte aí de algum irmão, porque there's something wrong. Mas nós somos, então nós não negamos isso. Mas tem uma outra verdade que, embora solidificada pelas Escrituras Sagradas no nosso coração, parece que nem todos os cristãos vivem por ela. Qual é essa verdade? É que neste mundo físico, espiritual, o que governa o nosso mundo físico é o nosso mundo espiritual, e não o contrário. Não são nossas ações, em primeiro lugar, que determinam a decorrência espiritual, mas pela influência espiritual que nós recebemos, nós agimos, nós nos comportamos, nós influenciamos, nós fazemos as coisas. Por quê? Porque nós cremos a partir de um princípio: Deus é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Tudo está nas mãos de Deus. Isso está solidificado pela palavra de Deus, é doutrina-chefe nas nossas vidas. Mas embora sabendo disso, talvez de forma intelectual, ou talvez tendo isso num conjunto de ensinamentos apenas, eu encontro vários cristãos que não vivem segundo esses princípios. Por exemplo, nós sabemos que nessa existência espiritual, nós temos o Senhor, Criador dos céus e da terra, que é Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos. Amém, queridos? Mas nós sabemos que existe um mundo espiritual do mal, que Satanás, que Lúcifer, que aquele anjo que era para ser reflexo da luz de Deus, ele era chamado de iluminado, mas só que ele entendeu errado que ser iluminado era mais do que ser o reflexo da luz de Deus. Ele quis ser a própria luz e por isso ele pecou, foi precipitado com 1/3 das criaturas celestiais. Nós sabemos que existe Satanás e os seus anjos, concordam comigo? Ok. Ora, então, se Deus é real, e uma vez uma mulher falou para mim aqui, falou: pastor, por que você fala sobre o diabo? Falei: minha irmã, se eu for pregar verdadeiramente a Bíblia, eu tenho que falar sobre Deus, eu tenho que falar sobre o diabo. Porque a mesma página das Escrituras Sagradas que trata de um, trata do outro. Se eu for falar sobre vida eterna, céu, eu tenho que falar sobre o inferno. Se eu for falar sobre... Ó, tem eu pregando ali, ó. Ali no canto, ó. Isso aqui é um pastor tops. Prego aqui, prego lá. Agora eu perdi o que eu estava falando. Isso, boa. Se eu vou falar sobre céu, eu tenho que falar sobre inferno. Concordam comigo? Então veja, o que Satanás está fazendo? O título dessa mensagem minha é: siga em frente. Por quê? Porque o que Satanás está fazendo é que ele vai lançando iscas, e nós vamos mordendo estas iscas e não percebemos o estrago que estas iscas lançadas por Satanás vai fazendo na nossa vida. Então eu encontro nos cristãos, a nível pessoal e coletivo, várias coisas que eles não permitem ser governados pela espiritualidade. Por exemplo, eu encontro em cristãos, a nível pessoal, muito rancor, muita amargura, muita decepção, muita culpa, muito sentimento de inadequação ou de inferioridade.
muitos medos, traumas, coisas horríveis a nível individual. Talvez eu citei alguma coisa que seja próprio da sua vida. A nível coletivo, ou seja, no nosso ajuntamento, nisso aqui, numa igreja, numa comunidade da fé, o que eu encontro? Eu encontro pessoas que se tornam inimigas de outras, nós temos inimizades. E aqui não é só na New Life, gente, entende isso? A espiritualidade de modo geral, inimizades, decepções por expectativas que foram frustradas, esperei mais de alguém do que o que ele me entregou, ou do que o que eu percebi na vida dele. Divisões, prefiro esse lado, prefiro esta pessoa, prefiro desta maneira. Fragmentação relacional, amizades que se acabam, relacionamentos que se distanciam, frieza nos relacionamentos. Percebo a nível coletivo de que muitas vezes nós temos uma insensibilidade pelo outro que é enorme. A gente senta do lado, a gente fala bom dia, na hora que nós estamos aqui, como a nossa irmã fez, a gente dá um high five, a gente aperta. Percebo, e são percepções, e percepções têm coisas certas e têm coisas erradas, que às vezes esse aperto de mão está cheio de uma indiferença, porque do lado de lá tem alguém que a gente não conhece, do lado de lá tem alguém que tem dores, traumas, temores, que eu não me importo. Então, a nível relacional, a gente tem distanciamentos, tem ofensas, e sabe o que eu encontro a gente fazendo? Tratando todas estas coisas a nível psicológico, relacional e social. A gente senta com alguém e diz, não, mas se você quer se relacionar bem com alguém, você tem que fazer assim, assim, assado. Não, olha, isso é porque você sofreu um trauma de criança, de abandono, isso é porque você está tentando buscar atenção, isso é porque você é muito desejoso, muito carente de ser o centro das atenções. Nós vamos tratando a coisa a nível psicológico, o que tem o seu lugar. Os vários psicólogos que tem aqui na nossa igreja sabem o quanto eu valorizo o trabalho deles. A nível psicológico, a nível relacional, a gente tenta dizer para os filhos e para os pais que o distanciamento entre eles é uma coisa geracional. Então nós vamos levando nisso, mas nós nos esquecemos do princípio que rege a nossa vida. Que o mundo físico é regido pelo nosso mundo espiritual. Então nós tratamos de rancor, por exemplo, apenas no ambiente da necessidade não suprida, mas a gente esquece de tratar que rancor é um pecado. E que Satanás nos leva a ter rancor de alguém, porque isso nos mantém num estado de pecaminosidade. Nós tratamos falta de perdão baseado no direito da ofensa, que eu vou falar daqui a pouco, mas nós esquecemos que no mundo espiritual, no ensinamento nosso, não há possibilidade do verdadeiro Filho de Deus não perdoar, porque é uma condicional para a existência com Deus. Pai nosso, que estás no céu, que diz a oração? Perdoa as nossas dívidas ou os nossos pecados na proporção, da mesma maneira, assim como nós temos perdoado quem nos deve, quem nos ofende, quem errou contra nós. Então Satanás está conseguindo fazer com que a gente veja sem perceber. Não, eu estou ofendido por esta razão. Ok, nós tratamos a razão da ofensa, mas nós não tratamos mais o fato de que viver num estado de ofensa é um pecado. Por quê? Porque o ladrão veio somente para roubar, para matar e para destruir. É o primeiro ponto da minha mensagem deveria estar aqui na tela para vocês. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. Está lá em João capítulo 10, versículo 10. Agora presta atenção numa coisa que esse versículo ensina, que a gente passa despercebido. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim, disse Jesus, para que vocês tenham vida
e a tenham em abundância. Então presta atenção comigo. Quando a Bíblia fala do roubo, da morte, da destruição causada pela presença de Satanás em um ambiente existencial, seja ele pessoal ou coletivo, isso é colocado em contraste com o distanciamento de Cristo que produz uma outra vida. Me entenderam, gente? Repito. Aqui o bom é que é assim, né? Interativo. Perguntei, você está certa, filha, desculpa. A vida individual ou coletiva que produz, ou que demonstra roubo, morte e destruição, colocada aqui nesse texto, porque o Senhor Jesus disse o seguinte, eu vou mudar o texto, eu vou inverter. Eu vim, porque o problema nosso é que a leitura do texto sugere algo diferente do que Jesus está dizendo, por causa da ordem gramatical. Então, Jesus, vou mudar. Eu vim, disse Jesus, para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Como que ele consegue isso? Desassociando vocês de mim, que produzo uma vida abundante. Então o roubo, a morte e a destruição está presente em contraste com a ausência da vida que só Cristo pode dar. É o equivalente a dizer que buscar uma vida abundante em Cristo é entender as armadilhas e os laços de Satanás que tentam roubar, matar e destruir tudo aquilo que Cristo quer instalar na nossa vida. Por isso que quando eu entendo isto, o rancor não é apenas a ofensa que alguém me causou. O rancor é uma tentativa de me fazer viver um estado existencial que me afasta de Deus. Pela condição do meu coração. É entender que a inimizade não é apenas um estado relacional. A inimizade é uma tentativa de fazer com que eu viva um estilo, um estado de vida que ao ser vivido vai subtrair, vai roubar, vai tirar a abundância que Cristo quer dar. Então eu não encaro mais inimizade como um problema relacional. Eu não dei conta de tratar ou não fui tratado, ou ferimos ou não ferimos. A gente encara inimizade como uma armadilha para roubar de nós a vida que Cristo quer que nós tenhamos. Então a gente cede às insinuações de Satanás para não perdoar alguém. E não entendemos que a vida ausente de perdão, ela é contrária ao que Deus propôs como bênção para nós. Estou conseguindo comunicar com vocês? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Aí você diz assim, mas eu fui genuinamente ferido. E eu acredito que foi. Eu não estou inventando. Isso aqui não é mimimi. A pessoa feriu, a pessoa traiu, a pessoa fez o que não deveria ter sido feito. Você pode dizer, eu tenho genuinamente o direito de não perdoar, de não perdoar não, mas você diz, eu tenho genuinamente o direito de ficar aqui com a minha mágoa, com o meu rancor. Então presta atenção no segundo ensinamento que eu vou te dar nessa manhã. Nós temos um modelo. O modelo nosso não é social. O modelo nosso não é corporativo. O modelo nosso não é nem congregacional. O modelo nosso é Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos um modelo. O modelo não é o pai, por melhor que ele seja ou tenha sido. O modelo não é a mãe, por melhor que ele ou que ela seja ou tenha sido. O modelo não são os amigos, os irmãos da igreja. Nós temos um modelo. O modelo é Cristo Jesus. E Pedro escreveu isso para a igreja. Vou ler para vocês um texto maior um pouquinho, prestem atenção. 1 de Pedro, capítulo 2, dos versículos 20 a 24. Olha o que ele diz. Tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Ele diz assim,
Pois que glória há. Qual é a virtude? Pedro está perguntando. Se pecando e sendo esbofeteado por isso, suportais com paciência. Qual que é a virtude? Você pisou na bola, alguém está descendo o sarrafo em você. Você está suportando com paciência isso e diz assim, nossa, não, nada, tem virtude nenhuma. Olha o que ele diz. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, tem aí, não me lembro mais se isso é um advérbio de modo ou uma conjunção, o que for, algo que transiciona mostrando a razão, porquanto para isto mesmo fostes chamados. Porque Cristo Jesus sofreu em vosso lugar, deixando-nos exemplos para seguirmos os seus passos. Agora veja, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então presta bem atenção numa coisa que eu vou te ensinar, porque eu creio que Deus pode abençoar a sua vida com isso. Há uma grande diferença entre direito e propósito, querido. Você diz assim, eu tenho o direito de ficar magoado. Eu tenho o direito, e às vezes tem, como eu já disse. Porque quem opera por direito, cobra, exige, é pessoa que responsabiliza só os outros, se impõe, porque acha que tem direito. Então, você me ofendeu. Verdadeiramente, ela me ofendeu. Não é ela, tá, gente? Porque não é isso. Se fosse ali, tudo certo, mas aqui não. Me ofendeu. Eu tenho direito. Não, quando eu digo que eu tenho direito, o que rege a minha vida são minhas exigências, são minhas cobranças e são minhas imposições. E é isso que Satanás está fazendo com um sucesso absoluto quase na vida dos cristãos. Você tem o direito. Porque para que nós fomos chamados? O texto mostrou. Vocês foram chamados para viver segundo o modelo de Cristo. E o modelo de Cristo não é viver por direito, é viver por propósito. Porque quem vive por propósito entende a responsabilidade que tem de implantar na terra os valores do reino. E eu dou exemplo para vocês. Cristo não tinha o direito de transformar pedras em pães na tentação lá no deserto? Quando esse Satanás que lança essas iscas que nós estamos comendo, disse, olha, você está com fome, são 40 dias sem comer. Come aí. Não sei em qual dia da tentação, vai, 35, 30, 28, não importa. 39. Jesus tinha o direito, ele tinha, porque legitimamente ele estava com fome, enfraquecido, então ele tinha o direito e o poder de transformar pedras em pães. Só que se ele usasse do direito, ele perderia o propósito, que era morrer para que eu e você tivéssemos vida. Quem vive por direito, mata o propósito de Deus na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Porque embora tendo direito, nós fomos chamados para viver em primeiro lugar pelo propósito para o qual nós fomos criados. Então você tem direito. Você tem direito de abandonar um ministério porque alguém te ofendeu. Você tem direito de ser uma pessoa absolutamente inativa no reino de Deus porque você já se cansou de igreja. Você tem o direito de ser uma pessoa que não contribui com o reino de Deus na terra porque você acha que as pessoas são difíceis de se relacionar. Aplauso para você, você tem o direito. E se você viver por esse direito, você está vivendo certinho segundo a proposta de Satanás. Corretíssimo. Ele vai bater palma para você, você tirou 10 na tarefa. A diferença
é que nós não fomos chamados para viver por direito e sim por propósito. E quando vivemos por propósito, nós perdemos o direito. Te dou outro exemplo com o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando ele estava lá na cruz, quando ele estava preparando para ser, eles estavam acabando com o nosso Senhor fisicamente, alguém disse assim, você não é o Filho de Deus? Você não é o Filho de Deus? Ele era. Você não é o Filho de Deus? Então, por direito, desce dessa cruz, estala os dedos, pisca o olho, balança a cabeça, faz qualquer coisa, porque por direito você pode descer dessa cruz. E por direito, ele poderia ter descido aquela cruz, porque ele não pecou. O texto que nós lemos de Pedro diz que ele não cometeu dolo nenhum, que não tinha engano nenhum na sua vida, de que ele não conheceu trevas, ele tinha todo o direito. O direito ficou em segundo lugar por causa do propósito. Se ele desce daquela cruz, eu e você estaríamos no inferno hoje, queridos. Se ele usasse o direito dele, eu vou te dizer uma coisa pesada, todas as vezes que você age por direito, você condena alguém à escuridão. Todas as vezes que você age pelo seu direito, você condena alguém à escuridão. Então, podendo, você tem direito de vingar. Podendo, você pode julgar as pessoas. Podendo, você pode escolher o distanciamento. Podendo, você pode escolher o esfriamento. Você pode escolher a separação, a divisão, o não perdoar. Mas se você usa do seu propósito e não do seu direito, você entende a sua responsabilidade de, através das suas ações e reações à vida, trazer os princípios do reino de Deus para a terra. Ô irmão, se Deus te ajudasse a entender isso, se o Espírito de Deus botasse isso no seu coração, nós teríamos uma revolução existencial. Nós teríamos uma revolução comunitária. Porque a maioria de nós sentem alguma dor aqui, ó. A maioria de nós sentem alguma mágoa. A maioria de nós age e reage por causa dessas iscas que foram semeadas. E a gente ainda diz que tem direito de fazer porque é legítimo. Aí nós estamos, muito cuidado com a maneira que você vai me ouvir. Nós estamos cumprindo a missão de Satanás, que é de roubar, de matar e de destruir. Então, para a gente encerrar, eu queria sugerir que você se permitisse ser curado. Se permita ser curado. Por que eu disse que o título dessa mensagem chama Siga em Frente? Olha o apóstolo Paulo, discorrendo com irmãos, porque ele escreveu uma carta para uma igreja em Filipos, que eu já visitei com vários grupos aqui da nossa igreja. Ele diz para aquele irmão, ele está acorrentado pelas mãos ou pelos pés, mais provavelmente pelos pés, a um outro soldado 24 horas por dia, numa masmorra, num lugar sem vida, num lugar insalubre, num lugar horrível, cheiro ruim. Ele escreve uma carta que é baseado numa satisfação e numa alegria. Paulo não era masoquista, ele não tinha doença psiquiátrica, ele não era uma pessoa que diante da dor, negava a dor para poder fazer os outros, que é uma coisa que os crentes hoje em dia têm, né? Tem uns crentes meio afetados, que você bate o joelho, já bateu essa rótula do joelho em algum lugar? Assim, numa quina de preferência? Que você vê estrela, aí sempre tem um crente endemoniado perto de você, que quando você bate, fala assim, dá glória a Deus. Vai para algum lugar, bem, dá glória a Deus com essa dor. Grita de dor, tudo certo, tem nada de errado. O apóstolo Paulo diz assim, irmãos, eu faço uma coisa. Eu esqueço das coisas que para trás estão. Ele usou essa expressão para eu poder prosseguir para as que estão diante. Porque o passado é uma cadeia que você não tem chave dela não, querido. Quem volta lá e conserta uma besteira que fez?
Quem pode voltar e tirar uma palavra falada? Um lugar que foi? Um toque que deu? Uma relação que não devia ter tido? Whatever, um dinheiro que você pegou? Uma coisa que você fez? Uma família que você quebrou? Um filho que você abandonou? Uma mãe que você largou? Um pai que você disse adeus para ele? Quem pode voltar lá e corrigir isso? Ninguém. O que Cristo nos oferece é uma relação com o nosso passado que nos liberte para o nosso futuro. Entendendo as coisas que eu fiz, compreendendo o propósito para o qual eu existo, eu agora prossigo para algo mais excelso que está diante de mim. Então se permita ser curado pela fala do apóstolo Paulo. E existem duas maneiras para a gente ser curado, e eu vou dizer para você bem rapidinho, talvez 3 aqui. A primeira é essa relação com o seu passado. Esse negócio precisa ficar tratado, queridos. Se você viver lá, e a maioria de nós vive, não diga a maioria, um grande número de nós vive lá, porque nós temos alguma coisa lá atrás. Não muito ruim para uns, muito ruim para outras. Você precisa come to terms com o seu passado. Você precisa deixar o seu passado no seu lugar. E eu queria sugerir para vocês uma técnica. Fale o seu passado. Fale para você, mas fale para Deus. Senhor, aquele erro que eu fiz. Conheça. E não disfarça, não. Eu não te conhecia. Conhecia, sem vergonha. Você conhecia. Você escolheu outra coisa. Você escolheu outro caminho. Você ouviu? Hoje a gente conhece a Deus e ainda mete os pés pelas mãos, não é verdade, não? Aí, ó, estamos aqui, prova viva, todos nós. A gente conhece. Então, trata disso, Senhor. Aconteceu. Resultado catastrófico. O Senhor me perdoou, estou vivo, o Senhor me perdoou. Dor demais eu senti, causei. Whatever. Fala. Fala para Deus e diz, Senhor, mas uma coisa o Senhor me permitiu, estar vivo para de agora em diante viver pelo propósito para o qual o Senhor me criou. E por propósito não é a situação, porque o crente está com a compreensão do cristianismo tão errada que ele acha que o propósito é o que ele está vivendo agora. Não, o propósito transcende as situações que nós vivemos. Propósito não é ser casado com a Maria ou com a Paula. Propósito não é viver aqui ou acolá. Propósito não é ter trabalhado ou ter sido demitido. Propósito é casado com a Maria, com a Paula, demitido ou empregado, vivendo aqui ou acolá. Eu viva segundo o plano de Deus e traga o plano de Deus para onde eu estiver. Então, propósito transcende circunstâncias. Trata isso. Se tem coisa para tratar com alguém, trate também, faz muito bem e é bíblico. Peça perdão. Vai em alguém e diz, eu te feri, me perdoe. Sabendo ou não sabendo da intensidade do que eu te fiz, me perdoe. Trate disso. Mas segundo, fez isso, inicie uma nova jornada, querido. Inicie uma nova jornada com mais percepção, com mais compreensão. Comece a voltar para o seu coração. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você diz assim, pastor, mas aqui tem muita gente, aqui seja onde for, tá? O aqui não é aqui, nesse lugar, o aqui é o aqui existencial, o aqui seu, o aqui meu. No meu aqui tem muita gente que me fere, no meu aqui tem muita gente que me despreza, no meu aqui tem muita gente que faz o mal, no meu aqui, whatever. Lembre-se de uma coisa, no aqui de Jesus estávamos nós. E se ele tivesse levado em consideração o aqui dele, que éramos nós estaríamos todos condenados ao inferno. Porque ele não levou em consideração o aqui, mas viveu o propósito para o qual Deus Pai o enviou, nós estamos aqui hoje livres dessa carga. Nossa, você podia dizer amém, pelo amor de Deus, querido? Glória a Deus por isso. É porque ele não levou em consideração o aqui dele, que o aqui dele éramos todos nós. Jesus podia dizer aqui no meu aqui, ó. No meu aqui tem o Manuel, no meu aqui tem ela, no meu aqui tem ele, no meu aqui tem... Você não está sabendo que raça é essa, não, gente. Mas porque ele não levou em consideração o aqui dele,
o nosso aqui hoje é outro, para a honra e para a glória dele. Então, busque conhecer a palavra, busque entender a palavra de Deus, busque entender que esse mundo nosso é regido pelo mundo espiritual, busque uma vida intensa com Deus, ore para que Satanás não tenha autoridade, poder, domínio sobre as pessoas. Ore para que as pessoas tenham percepção de entender que ali é o rastro dele, que ali está a mão dele, que ali está a voz dele, e que essas pessoas, pelo poder do Espírito Santo, possam dizer não. Amém, querido? Entenderam? Se você não entendeu direito, ouça de novo a mensagem, ouça orando. Eu orei muito por esse tempo que nós íamos estar juntos aqui hoje, pedindo a Deus, falei, Senhor, não pode ser eu a comunicar, tem que ser o Senhor. Então ouça orando, pedindo a Deus que fale com você, mas eu queria pedir a vocês uma coisa, feche seus olhos para mim, por favor. Se você puder, não ficar olhando para ninguém, trata agora, mergulha no seu próprio coração. Faz uma pergunta para você que é muito difícil de responder. Será que eu comi essa isca de Satanás? Será que eu mordi essa isca? Será que eu estou preso por ela? Faz uma outra pergunta para você. Será que eu sou uma pessoa que age por direito? Minhas relações são por direito, meus amores são por direito, minha vida comunitária é por direito. Será que eu sou uma pessoa que vivo por direito? E agora eu queria te pedir algo que eu acho que vai trazer muita cura para a sua vida. Peça a Deus agora, diga, Senhor, eu quero viver por propósito. Eu quero viver por propósito. Se você puder, assim, num gesto simbólico, botar a mão no seu coração, sabe? Dizer para Deus, Senhor, eu quero que meu coração, com a minha mente, coração como sendo a fonte da vida no nosso simbolismo do mundo ocidental. Senhor, eu quero viver por propósito. Significa que tendo direito, eu quero abrir mão do direito, não como uma penitência, mas como uma compreensão clara do meu papel, de quem eu sou, a quem eu pertenço. Minha vida não pode ser mais pautada por direito, e sim por propósito. E aí eu quero pedir uma última coisa a você que está com os olhos fechados e a cabeça curvada. Quem aqui nessa manhã precisa de um toque curador do Espírito? Eu vou abrir os meus olhos, só vocês fiquem cabeça curvada, levanta sua mão para mim porque eu quero orar por você. Amém, 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 louvado seja Deus. Amém. Pode baixar a sua mão. Senhor Jesus, eu quero orar agora pelos meus irmãos e irmãs que, num gesto de dizer, Senhor, isso aqui sou eu, retratou minha vida, falou de mim, colocou a minha história. Pai, eu levantei minhas mãos porque eu preciso dessa cura, eu preciso seguir em frente, Senhor. Eu preciso de entender a vida humana a partir do olhar do Senhor. A espiritualidade não é algo do domingo, a espiritualidade é algo da vida. É o que me faz gente, é o que me faz poder ser uma pessoa que traz o céu para a terra. Então eu levanto as minhas mãos, Senhor, eu oro por cada irmão que levantou a mão, pedindo uma cura, Senhor. No nome de Jesus, realiza isso para a honra e para a glória do Senhor. Vem Espírito Santo de Deus, que retira toda a culpa, todo peso, toda amargura, todo rancor, todo sentimento de culpa, inadequação, inferioridade. Arranca, Senhor, para a tua honra e tua glória. Faz de nós pessoas livres, porque livres nós já somos.
Satanás nos engana dizendo que ainda estamos acorrentados, amordaçados, amarrados, mas livres nós já somos. Ajuda essas pessoas, esses irmãos a se levantarem em liberdade, Senhor. Em liberdade. E que sendo livres, sejam transformadores de outros, Senhor. Que o mundo ao redor de cada um de nós comece a mudar por nós. Porque agora vivemos um propósito para o qual nós fomos criados. Como amigo, como irmão na igreja, como membro da sociedade, como pai, como mãe, filho, filha. No nome de Jesus, Senhor, faz isso. No nome de Jesus. E eu queria pedir que você ficasse de pé, e se você ainda puder continuar assim nesse espírito de adoração a Deus, com seus olhos fechados. O Kisley está cantando aqui atrás assim, a minha confiança é. Feche os seus olhos e canta isso junto com a gente. Descanso em tuas mãos, minha confiança é. Meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é. Meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Por causa da tua fidelidade, Senhor, eu posso levantar as minhas mãos e abençoar os filhos do Senhor nesse lugar. Irmão querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre você, sobre nós. Tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante a sua face e nos dê a paz que excede todo o entendimento. No nome de Jesus. Você diz amém? Amém. Antes de você sair, deixa eu te lembrar duas coisas. O visitante, sai por aqui com a gente, tem alguém esperando para tomar um café com você. O outro é sobre o nosso culto de Thanksgiving. Nosso culto Thanksgiving começa às 7 horas da noite, na quarta-feira que antecede o Thanksgiving. Venha, traga alguém, vamos criar um ambiente de louvor e adoração e gratidão a Deus aqui, por tudo que Ele tem feito por nós, amém? Deus te abençoe, querido. Dá um abraço em alguém aí, um high five, um aperto de mão. Diz, Deus te abençoe, tenha um excelente domingo, tenha um tempo agradável com quem você ama, abençoador.